A CPI da CEMIG foi instaurada no ano passado. Em 16 de junho, 27 deputados assinam pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar irregularidades na estatal. Em 24 de junho, os nomes dos integrantes da CPI são lidos em plenário. Na primeira reunião, o deputado Cássio Soares é eleito presidente e o deputado professor Cleiton, vice-presidente. O deputado Sávio Souza Cruz é designado relator. Um dos focos das investigações é a realização de contratações sem licitação por parte da cúpula da CEMIG. A primeira depoente, Débora Martins, superintendente de auditoria interna da estatal, afirma que a prática é decidida pelo gestor da companhia. A decisão sobre a contratação, sobre esse tipo de contratação, na verdade, qualquer contratação é uma decisão da administração, do gestor, né? E aí, a depender de situações como até o valor do contrato, tem ali alçadas e quais são as pessoas competentes, mas a decisão de uma contratação, ela é do gestor. Os processos de contratação direta, assim como os demais, mas os de contratação direta, que são os que estamos tratando aqui hoje, eles devem estar bem instruídos. Então, devemos ter pesquisa de mercado, na ausência de mais fornecedores, tendo um fornecedor exclusivo, deve-se ter comprovação do preço por meio de contratos, cópias de notas fiscais. O contrato celebrado com a empresa ESEC de recrutamento de executivos chama a atenção dos parlamentares. O processo teria sido feito de forma direta no valor de R$ 170 mil. O gerente de desenvolvimento de pessoal da CEMIG, Rômulo Provetti, admite que a ESEC foi a única considerada para a seleção do novo diretor-presidente da estatal, Reinaldo Passanezi Filho, que substituiu Cledorvino Bellini. Eu recebi a documentação logo após a nomeação do presidente. Uma dúvida aqui, por que primeiro contratar a empresa e só depois montar o processo, ainda que justificadamente se retardasse a publicação da autorização? Pelo que consta na documentação, porque exigia sigilo do processo e celeridade. O ex-gerente de compras de materiais e serviços da companhia, Leandro Castro, confirma que foi solicitado a convalidar contratos sem licitação e com pedido de agilidade por parte da presidência. Virou normal, deputada. A partir de? Especificamente a partir de setembro do ano passado. A convalidação de atos, ela era algo assim muito anormal dentro da empresa. Eu gosto de dar um exemplo, né, que eu usava esse exemplo lá dentro. Convalidação de atos é quando cai a torre de transmissão no sábado e não tem jeito, tem que levantar ela. Você tem que contratar a empreiteira e mandar levantar a torre. E isso passou a ser muito comum a partir de setembro, justamente porque, em agosto, o João Polatti foi demitido. Ele segurava muito, ele era um escudo dentro da diretoria. Outro fato entra na mira da CPI, a contratação sem concorrência da multinacional de tecnologia IBM pelo valor de R$ 1 bilhão e 100 milhões por um prazo de 10 anos. A comissão apura que uma das primeiras decisões da IBM é subcontratar a empresa de call center AIC, que havia perdido licitação anterior e que foi fundada por Cássio Azevedo, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Zema. Vantuil Teixeira, superintendente do Centro de Serviço Compartilhado da CEMIG, atesta que tudo foi autorizado pela direção da CEMIG. Houve um processo licitatório em fevereiro de 2020, tá certo? Que a AIC foi uma das participantes e perdeu. Existe um ditado popular que fala assim, ganhou, mas não levou. Agora, esse processo conseguiu gerar uma coisa diferente. Perdeu, mas levou. O representante da Audac, empresa de call center que teve contrato cancelado pela CEMIG, José Roberto Roque, revela que foi surpreendido pela decisão e pela entrega dos serviços para a AIC. Nos comunicaram da intenção da CEMIG em cancelar o contrato. Isso foi comunicado em 11 de fevereiro por um call e nós pedimos, como tudo fazemos na nossa empresa, com formalização,
Nós pedimos a formalização e esta formalização veio no dia 16 de fevereiro. No mesmo dia, o ex-gerente de Direito Administrativo da CEMIG, Daniel Godoy, revela que a Kroll, empresa de investigações que sequer tinha assinado contrato com a estatal, teve acesso a computadores e documentos da companhia. Nós estamos aqui diante de uma situação em que uma empresa, sem nenhuma cobertura contratual, inclusive de preservação de segredos empresariais, tem acesso aos arquivos, aos computadores da empresa e de seus funcionários, sem sequer ter um contrato. A espionagem de funcionários e a demissão dos que não concordavam com o modelo de gestão da CEMIG são reiteradas pelo ex-superintendente jurídico da empresa. Segundo Tiago Barbosa, todas as contratações sem concurso público foram assinadas pela diretoria. Nas contratações diretas, surge uma demanda em uma determinada área em que será necessário contratar esse profissional de notório saber. A área busca esse profissional, prepara todas as justificativas, né, trazendo nesse memorando todas as informações que serão necessárias para a caracterização dessa inexigibilidade. Isso é encaminhado ao jurídico, nós fazemos a análise jurídica baseado nessas informações. A área pauta este assunto na diretoria, aprovado em diretoria, isso vai à área de suprimentos para finalização da contratação. Para as assinaturas, nós temos algumas regras que foram aprovadas pela diretoria. Eu não vou saber de cor essas regras, mas tem regras que determinam que o superintendente e o gerente vão assinar determinados contratos, superintendente e diretor assinarão outros. Já a assessora da Diretoria de Regulação e Jurídica da CEMIG, Virgínia Vieira, que teria tido contato com funcionários da Kroll, recusa-se a esclarecer o assunto e é chamada para uma reunião secreta. Quando esses ofícios chegaram na CEMIG, foi feita uma consulta aos advogados norte-americanos, tendo em vista os fatos envolvidos. A diretoria da CEMIG fez essa consulta para saber se precisava fazer uma investigação nos moldes aceitáveis pelas autoridades estrangeiras ou se ela poderia fazer uma investigação interna. Como os advogados estrangeiros fizeram referência a uma comunicação às autoridades estrangeiras, a CEMIG, então, a diretoria decidiu por contratar uma investigação especializada, independente, externa, que cumprisse as regras de governança nacionais e estrangeiras. As evidências sobre inexigibilidade de pregões na CEMIG seguem permeando o trabalho de averiguação da CPI. Em depoimento aos parlamentares, a gerente de compras da estatal, Ivna Araújo, admite que tentou questionar a prática sem sucesso. Quando a senhora identificou que o procedimento estava ferindo a norma interna da empresa, a governança, a quem a senhora se reportou hierarquicamente superior à senhora? Ao meu diretor. Como é o nome dele? Osias Galantini. Teve alguma resposta? Sim, ele procurou a diretoria, acho que diretoria jurídica, de compliance, a gente fez reuniões com a auditoria interna, explicou a situação e teve essa deliberação de que seria revisto os procedimentos internos, no sentido de simplificar as contratações, uma vez que a PD já teria esse teor jurídico que seria emitido num parecer jurídico. Ainda sobre contratações irregulares, o ex-diretor de suprimentos e serviços compartilhados da CEMIG, João Polatti Filho, conta que rejeitou o contrato com a ESEC, o que teria motivado o afastamento dele do cargo. O Hudson, que é o diretor de recursos humanos, ele chegou na minha sala com a carta e disse assim: Polatti, como é que nós vamos pagar isso aqui? Tem que pagar isso aqui. E o que é isso? É uma carta de um headhunter. Não era usual na CEMIG naquele instante. Headhunter de quê? Falou da admissão do presidente. Peguei a carta, dei uma lida, falei: aqui tem um problema, quem que é esse senhor que está aqui listado? Não conheço, ele disse. Eu também não. Como é que nós
damos prosseguimento nisso. Aí chamei Leandro. Esse senhor que o senhor se refere é que estava direcionado a uma pessoa estranha, a CEMIG? Negrão de Lima, uma coisa assim. Senhor Evandro Veiga, Negrão de Lima. É muito nome, de vez em quando eu vou fazer confusão aqui. Dirigente do Partido Novo. Né? Aí, o que aconteceu? Eu chamei o Leandro, que já esteve aqui, e falei, Leandro, analisa isso aqui, essa carta, junto com o jurídico e tal, e volte. Ele voltou, falou, Polatti, impossível, né? Porque essa carta é endereçada a uma pessoa estranha e não está dentro da 3303 e do regulamento de licitações. Um dos donos da ESEC vai à CPI. Carlos Altona confirma que ele e outros sócios da empresa são filiados ao Partido Novo e diz que toda a negociação entre a ESEC e a CEMIG foi conduzida por Evandro Negrão de Lima Júnior, que faz parte do diretório do partido em Minas Gerais. Um serviço contratado pela CEMIG foi entregue ao senhor Evandro? Sim, porque era o interlocutor que a gente tinha à época. Ele apresentou uma procuração que mostrava como interlocutor? Não. É usual isso? A ESEC trabalha, eu sou o interlocutor, eu quero contratar isso. Olha, a ESEC, ela realiza mais de 200 contratações semelhantes por ano em nível de alto escalão. Então, é relativamente comum que as tratativas do processo seletivo sejam feitas com interlocutores de pessoas que são presidentes dos conselhos de administração. E uma que não seja nada, é usual também? Eu não sei te informar. Informações cruciais são trazidas à CPI em depoimentos importantes no mês de outubro. O representante da IBM Brasil, Marcelo Flores, diz considerar que houve sim concorrência na negociação com a CEMIG e que a subcontratação da AIC para o serviço de call center buscou facilitar a implementação de mudanças. Nós estamos falando aqui que mais de uma empresa tinha o interesse ou a expertise e a capacidade de poder prestar um serviço de tamanha relevância e tamanha monta financeira, né? Então, é parte desta CPI a investigação de não licitação de um contrato tão vultuoso quanto esse. Tá bom. Quando chegou no meu conhecimento sobre a oportunidade, no final do mês de outubro, como eu falei, eu consultei o nosso time jurídico, porque justamente a nossa preocupação era ter uma base legal e justamente eu tive o seguir adiante do nosso time jurídico. Também é ouvida a representante da Kroll. Fernanda Carneiro nega que a investigação na CEMIG tenha fugido do objetivo central de apurar desvios no setor de compras e suprimentos, mas não explica por que servidores de carreira que não são desse setor tiveram dados apreendidos. Recebemos um contato no dia 11 de novembro do diretor jurídico da CEMIG, Eduardo Soares, nos informando sobre o ofício que o Ministério Público havia enviado sobre denúncias de corrupção na empresa. No dia 12 de novembro, nós fizemos uma reunião com a CEMIG, enviamos posteriormente uma proposta para a CEMIG com custos para realizar a investigação solicitada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Outro depoimento relevante é o do ex-presidente da CEMIG, Cledorvino Bellini. Ele se exime da responsabilidade na indicação do seu substituto. Eu não solicitei essa proposta, eu não solicitei nenhum headhunter, foi uma decisão do governo. Pois é, mas aqui o importante, senhor, é que não foi o governo que contratou a ESEC, foi a CEMIG. E a proposta para a CEMIG contratar a ESEC foi encaminhada em nome do senhor Evandro, que não se sabe ter nenhum vínculo com a CEMIG e nem sequer com o governo. Certo. E isso ainda no seu período. O senhor não ficou sabendo que a... Eu recebi essa proposta no final e não tomei nenhuma decisão, porque já tinha a indicação do novo, do meu substituto. Eu falei, então, a nova diretoria que resolva isso. Mas outras declarações reafirmam a interferência da diretoria nas contratações diretas e o consequente aumento no preço dos contratos. Foi do Eduardo Soares que chegou para o senhor para que o senhor assinasse um OPD e o senhor assinou. É isso? Chega da área... Desculpa. É porque isso aí vem no eletrônico, vem no DocSign, né? Não é o Eduardo que manda, ele tem as pessoas lá, mas ele também assinou.
eu assinei, assinou outras pessoas, é um documento eletrônico, né? Que vem da área jurídica, ele é o proponente. Em novembro, a CPI ultrapassa 4 meses de trabalho. O sócio fundador da AIC, Antônio Noronha, confirma que a estatal preteriu a empresa vencedora de licitação de call center, Audac, mesmo pagando mais caro pelo serviço à perdedora do pregão, que teve o resultado contestado pela AIC. A Audac lá em São Paulo, ou eu já prestando o serviço, já tendo 1.000 pessoas treinadas, né? Então, eu realmente poderia fazer esse questionamento se o preço para ele era execuível. O assunto também é abordado no depoimento do presidente do Conselho de Administração da CEMIG, Márcio Utti. Como foram colocadas novas exigências, então atrasou um pouco o processo licitatório, para dizer quem seria a companhia que iria ganhar, para, eventualmente, se não fosse a própria AIC, que fosse substituir a AIC. Atrasou, foi feito o processo, ganhou a Audac. A empresa AIC perdeu essa licitação. Porém, quando ela ganhou, já com esse atraso de tempo, né, porque demorou a fazer a licitação, foi na época que já estava a Covid já instalada e os processos todos de home office, de separação, de uso de máscara, de distanciamento entre as pessoas, todos acontecendo. Então, parecia assim, meio impróprio a gente seguir com o processo, que já era velho o processo de atendimento da CEMIG, todos nós sabemos, ainda é muito ruim, era muito pior. Era péssimo, hoje é só ruim, ainda temos que melhorar muito ainda. Então, ali foi uma decisão nossa de pensar assim, por que a gente já não faz uma melhoria quântica, um salto quântico de melhoria para que esta licitação ela já traga para a gente não apenas a contratação de outra mão de obra, em vez de ser mão de obra intensiva, que ela possa ser uma licitação que traga para a gente tecnologia intensiva. Ivna Araújo, gerente de compras da CEMIG, é esposa de um sócio de Evandro Negrão de Lima Júnior, ligado ao Partido Novo e apontado como articulador de contratos sem licitação. Ela é mantida no cargo, mesmo com um conflito de interesse do conhecimento da diretoria da CEMIG. Uma pequena empresa que fornece energia solar, uma pessoa que é o irmão que trabalha na CEMIG, então descobriu-se isso pela área de compliance e demitiram por justa causa essa pessoa. E aí a gente questiona por que nesse caso, no caso da senhora Ivna, cujo esposo é dono de uma empresa de energia, não tem nenhum processo administrativo em aberto. Reinaldo Passanezi Filho, atual presidente da CEMIG, depõe. Eu tive uma entrevista com o senhor João Amoedo, depois eu tive uma entrevista com o senhor Márcio Utti. O senhor João Amoedo era da ESEC? Não, senhor. A ESEC me recomendou algumas entrevistas, né, para que eu fizesse o meu processo de seleção. E eu segui essas entrevistas. Então, a primeira foi... eu fiz 2 entrevistas em São Paulo, né? Uma com o senhor João Amoedo e uma com o senhor Márcio Utti, né? Até a conversa com o senhor Márcio Utti realmente foi uma conversa bastante longa. E eu fiz uma entrevista aqui na cidade de Belo Horizonte, com o senhor governador, Romeu Zema, e nessa entrevista estavam presentes o senhor Cássio Azevedo, à época secretário de Desenvolvimento Econômico, e o senhor Evandro. Na última audiência de convidados, a CPI houve 2 testemunhas. A primeira é o diretor adjunto de Estratégia, Meio Ambiente e Inovação da companhia, Maurício Dall'Agnese, que também é diretor da CEMIG Par, uma subsidiária que cuida das participações acionárias da estatal em outras empresas. Dall'Agnese defende a admissão de funcionários de fora da CEMIG. Houve uma aprovação de uma política para a contratação de profissionais de mercado para... Pela ordem, presidente. É assim que eu consegui. Pela ordem, presidente. A testemunha insiste em responder diferente do que foi perguntado. Isso está desde o início do seu depoimento. Não é um bate-papo, não é uma audiência pública, é uma comissão parlamentar de inquérito. Fecha a CPI o depoimento do empresário Evandro Negrão de Lima Júnior, integrante do diretório do Partido Novo em Minas Gerais. Ele assume que sugeriu a contratação da empresa ESEC a pedido do ex-secretário de Desenvolvimento, Cássio Azevedo, e que a definição sobre a escolha de Reinaldo Passanezi Filho, o novo diretor-presidente, foi da diretoria da companhia.
Quando o secretário Cássio entrou em contato comigo pedindo uma opinião, eu emiti a minha opinião de que eu achava que a melhor maneira de escolher um substituto para o presidente Bellini seria através de uma empresa de recrutamento e seleção, seguindo as melhores práticas de mercado. A conversa acabou por aí, o senhor Cássio foi talvez consultar outras pessoas ou avaliar. Um tempo depois, ele entrou em contato comigo de novo, pedindo para que eu buscasse uma proposta de uma empresa de recrutamento e seleção para avaliação dele. Eu, então, procurei a empresa ESEC, que, no meu modo de entender, atendia a todos os requisitos para fazer esse processo, obtive a proposta. Imediatamente após eu obter a proposta, eu repassei essa proposta ao secretário Cássio e ao então presidente da CEMIG, Clodovino Bellini.